Tô um pouco nervosa. Primeira vez que eu gravo vídeo de polêmica. Então valoriza aqui, já deixa um like nesse vídeo, até mesmo pra saber se vocês gostam de vídeo nesse formato. Se sim, a gente vai fazer isso mais vídeo. Mas eu precisava vir aqui hoje falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre essa reforma desastrosa no apartamento da Dora Figueiredo. Se por acaso você é de Marte e não sabe do que eu estou falando, a Dora é uma influenciadora digital que contratou um escritório de arquitetura famoso na internet para poder fazer o projeto e a reforma de uma kitnet que ela estava alugando. E aí depois dessa obra pronta, se eu não me engano um ano depois, ela postou um desabafo nas redes sociais de tudo que deu errado aí nesse processo de reforma do apartamento dela. Esse vídeo ele não é necessariamente um react porque não é a primeira vez que eu vou assistir, mas eu gostaria de comentar algumas coisas que precisam ser pontuadas. Então, se você é novo nesse canal, se inscreve aqui, já deixa o seu like e pedir novamente. Eu sou a Rafa, sou arquiteta no escritório de arquitetura em Belo Horizonte e hoje a gente vai falar sobre o apartamento da Dora Figueiredo. Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês sobre o meu apartamento de revista. Pera, já começou aqui, né? Eu nem mandou dar pausa aqui nessa parte, mas eu já vou dar. Já começou errado, né, gente? O apartamento de revista. Porque ela falou que ela queria ter um apartamento que fosse capa de revista. Como que eu vou falar isso sem ser grossa? Vamos sair da caixinha e descobrir ou aprender definitivamente que apartamento capa de revista não é um local para se morar? É apenas uma foto que foi tratada, que foi montada, justamente para te gerar desejo de consumo. Toda vez que você pensar em esquecer isso, lembra de fotos de modelo que a gente vê em revista. Essas revistas que tem aquelas fotos de modelo sempre muito bonitas, maravilhosas, com aqueles corpos perfeitos. A gente já chegou numa era aí, né, da sociedade que a gente descobriu e já sabe, já é normalizado, que todas essas fotos recebem tratamento de Photoshop. Ou seja, aquela pessoa não é daquela forma, ela não é real daquela forma. Então, aprende isso também para a arquitetura no geral. A maioria das fotos de arquitetura, a maioria dos ambientes mostrados de arquitetura, eles são montados. Eles não existem daquela forma. As pessoas não moram ali e deixam a casa daquela forma. Aquilo ali foi só para tirar essa foto, foi só para produzir o ambiente, foi só para criar esse portfólio. Então, já começou por aí. Casa capa de revista não é casa que tem vida, não é uma casa onde você mora, né? Até porque, se você sair de um apartamento capa de revista, por exemplo, uma mostra casa cor, não porque a casa cor seja a mesma casa de alguém. Se você sair e volta 2 horas depois do final da mostra, já tá tudo fora do lugar. Já tem um monte de coisa espalhada, já tem um monte de decoração ali que estava bonitinha no lugar, já não está mais. Então, é muito complexo você achar que você vai ter um apartamento capa de revista e que ele vai estar perfeito em tudo para sempre. Isso já não é real, né? Já começamos bem. Atrás, eu achei que esse apartamento seria a realização de um sonho. E por um tempo eu continuei achando isso. Só que eu quero falar sobre algo que as pessoas normalmente não falam, que é nem tudo que tá na internet, que é bonito na internet, é bonito na vida real. Vocês viram aí, né? Nem tudo que é bonito na internet é bonito na vida real. É bem isso. Só que eu acho que por ser influenciadora digital, ela já devia saber disso, né? Mas vamos passar pra frente. Esse apartamento com intenção de comprar e reformei ele todo e no final deu tudo errado. Mas bora começar essa história do começo. Antes de começar, eu quero só contar algumas coisas. Eu vou falar melhor sobre isso no final do vídeo. Mas eu vi o vídeo do Matheus Agrippo, por exemplo, e ele comenta algumas coisas em relação a essa reforma, algumas coisas que ele não sabe. Então eu quero esclarecer algumas coisas. Você pode reformar um apartamento alugado? Pode. Não tem nada que te impeça de fazer isso. É possível, sim. Mas no final do vídeo eu vou te falar como fazer isso da forma correta, sem correr o risco que a Dora correu de, no final das contas, ter que ir embora e levar tudo com ela, porque começou a ficar inviável morar naquele lugar, tá? Então, se você tá nessa treta aí de querer reformar o apartamento que você tá alugando, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como. Então, vamos começar com isso. Era a primeira vez que eu ia morar sozinha e eu tava muito animada. Eu resolvi que ia procurar um lugar, que eu ia conseguir diminuir a quantidade de coisas que eu tinha. Eu fiz uma limpa nas minhas coisas pra caber neste apartamento. Só que foi no meio da pandemia, então eu sentia que eu precisava realizar meus sonhos porque o mundo ia acabar a qualquer momento. E foi aí que eu lembrei de um post na internet de uma blogueira famosa que tava reformando o apartamento. E eu falei, cara, eu quero... Deixa eu só fazer uma pausa aqui, mas uma coisa muito importante, que eu acho um pouco problemático também nesse raciocínio. A Dora tá falando que é a primeira vez que ela ia morar sozinha. E ela vai falar depois que ela nunca tinha morado num espaço tão pequeno. E a gente tem que ter, gente, na nossa cabeça, que a casa, ela tem que ser adequada para o nosso estilo de vida. E não o contrário, né? Não dá para você querer se adequar a uma casa que não comporta o seu estilo de vida e querer que fique tudo perfeito como capa de revista, né? Porque uma vez que você está indo para um lugar minúsculo, por mais que ela tenha feito uma limpa nas coisas dela, já partimos do princípio de que se ela tem muitas coisas, ela é do tipo de pessoa que consome muitas coisas, que compra, que adquire, que ganha, né? Blogueira ganha muita coisa. Então não adiantava ela fazer essa limpa. Em algum momento as coisas iam ficar entulhadas, em algum momento as coisas iam ficar pela casa. O apartamento capa de revista, por mais que a reforma fosse perfeita, ia durar menos de 2 semanas. Então, já começa aí, parece que a Dora saiu da realidade. Eu acho que na pandemia muita gente passou por isso, né? Não a culpa. Eu acho que ela saiu da realidade e entrou no mundo utópico, assim, da cabeça dela. E ela estava vivendo uma utopia mesmo, de achar que tudo poderia ser maravilhoso, mesmo sendo uma kitnet. Né? Não é bem assim.
isso. Eu quero essa vida, eu quero ter esse lugar, eu quero que o meu apartamento seja incrível, eu quero ter um apartamento de revista. Mas o que era pra ser um sonho acabou virando um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei ele inteiro com a ideia de vir morar aqui. Mas com o tempo, aqui ficou muito pequeno que eu acabei de falar, pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço. Era tudo muito apertado. Não tem e jeito, eu sinto vai que ficar o apertado. projeto não foi realista pra minha vida. Mesmo sabendo que a minha vida não... Aqui, primeira polêmica. Ela fala que o projeto não foi realista para a vida dela. Nesse caso, eu como profissional, né, que tem um lugar de fala, eu preciso comentar um pouco sobre isso. Eu não estou aqui para defender a Doma Arquitetura, também não estou aqui para apoiar a Doma Arquitetura, mas eu estou aqui para esclarecer a visão de um profissional diante desse tipo de situação. Quando a Dora fala que o projeto não foi realista, a gente precisa entender, então, onde é que ela estava enquanto esse projeto estava sendo feito, né? Porque o processo de projeto, ele não é feito apenas dentro do escritório, ele é feito em conjunto com o cliente. Não é assim, tem muita gente que acha que o projeto é papel, né? Você chega, pede ali um projeto e daí 2 horas está pronto. Não, demora muito tempo, né? Demora meses. Eu acho que ela vai falar aí quanto tempo durou o projeto. O que ela estava fazendo nesse tempo que durou o projeto? Com certeza ela estava acompanhando, né? Então, quando ela fala que o projeto não foi realista, a única coisa que eu consigo entender com essa fala dela é que a mente dela e a expectativa dela é que não foi realista, vocês entendem? Porque uma vez que ela tá ali vivendo na utopia dela, achando que ela vai conseguir viver uma nova vida dentro daquele apartamento, e tudo que ela tem vai caber ali, mesmo sabendo que ela precisa fazer uma limpa em tudo, uma vez que essa pessoa me diz que o projeto não foi realista, eu entendo que, desde o começo, essa pessoa não entendia muito bem o que ela queria e o que ela precisava. Ela só sabia por alto o que ela queria, mas ela não entendia o que ela precisava. Aí vocês podem me falar, mas faltou então o tato do escritório de arquitetura de discutir mais com ela sobre essas reais necessidades. Sim. E aí, essa parte eu não vou poder dizer, porque eu não estava presente nessas reuniões, eu não sei como que o escritório de arquitetura conduziu aí esse processo de briefing. O fato é que ele existiu. O fato é que em algum momento montou-se o que a gente chama de programa de necessidades, em que a Dora provavelmente disse para o escritório de arquitetura tudo que ela queria, tudo que ela precisava e também tudo que ela precisava guardar. Então, mesmo que ela fale assim, eu fiz uma limpa nas minhas coisas, se ela não pegou as coisas que ficaram e explicou para o projeto de arquitetura, eu preciso que tenha lugar para guardar tudo isso aqui. No final, ela não pode dizer que o projeto não foi realista. Vocês entendem o meu raciocínio? Ela poderia dizer que o projeto não foi realista se ele tivesse sido 100% feito sem ela. Tipo assim, tá aqui seu projeto, a gente vai fazer a obra, te entregar, você só vai entrar e morar. Você não aprovou nada, você não escolheu nada, você não decidiu nada. Nesse caso, eu concordo que o projeto poderia ser não realista, né? Então vamos continuar. Mais aqui, eu queria ter esse apartamento pra minha mãe morar, pra algum amigo morar ou pra alugar pra outras pessoas, porque eu realmente imagina a mãe dela morando nesse projeto, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu passei pra isso aqui ser realizado, então vocês vão entender o apelo. Mas resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou essa parte do valor do aluguel eu vou falar no final, tá? Eu acho importante trazer isso numa conclusão. Ficou pesado pra mim, não tem dinheiro pra isso, eu vou ter que me mudar. É porque não faria sentido eu pagar a obra 2 vezes, né? Se eu pagasse a obra e o que valorizou... Claro que o que valorizou o apartamento foi a obra que ela custeou. Algumas coisas são muito óbvias, mas eu entendo que uma pessoa leiga talvez não pensaria nisso, mas isso aí é um pouco de maldade também, que falta, sabe? Porque é óbvio, tudo que você melhora, valoriza, né? Não tem como ser o contrário. Eu estaria pagando a obra 2 vezes. Mas até aí, sei lá, burrice minha, por ter acreditado na palavra das pessoas. E agora eu me sinto no dever de falar a verdade. Mas aí eu vou separar em partes, tá? Então essa parte 1, fique atento pra parte 2. Eu vou ser um pouco polêmica aqui nesse momento que ela fala que é burrice dela por ter acreditado na palavra das pessoas. Por quê? Eu não acredito... assistindo tudo isso, eu consigo enxergar que a Dora, ela sempre se coloca numa posição de vítima, como se ela tivesse sido enganada por todo mundo, como se tudo isso tivesse acontecido, sem ela ter a menor ideia de onde ia parar, sabe? E ela me falar que ela foi burra por ter acreditado na palavra das pessoas, eu não concordo. Eu não vou usar o termo burra, porque eu não gosto de chamar ninguém assim. Eu acredito que ela foi ingênua de não entender o processo pelo qual ela iria passar, né? Ela foi ingênua de não sentar e falar assim, me explica tudo o que eu preciso saber sobre o processo, sobre a obra, porque eu nunca fiz isso, não sei nem o que significa reformar um apartamento, nunca na minha vida eu passei por isso. Então, eu não sei o que esperar, eu não sei que tipo de expectativa ter. Então, falar que foi enganada pelas pessoas como se tivesse acreditado na palavra de alguém, essa pessoa não tivesse cumprido com o que foi prometido, esse ponto eu acho que não é correto. Esse raciocínio eu não acho correto, eu acho um raciocínio vitimista. Então, finalizamos a parte 1, vamos para a parte 2. Definitivamente, a ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores ideias que eu já tive na minha vida. A ideia de reformar um apartamento alugado foi uma das piores decisões em parte, Dora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não posso dizer que não me avisaram. Mas como eu falei, eu tava num momento extremamente... Sabia que alguém tinha falado. Era pandemia, eu não aguentava mais olhar pras pessoas que estavam morando comigo. Eu amo vocês, tá? Eu não tava aguentando mais, porque eu queria ter o meu espaço, só que eu não tinha dinheiro pra ter o meu espaço do tamanho que eu precisava. Aí eu resolvi ter uma ideia brilhante, que era pegar um apartamento menor, fazer uma mini. Já começou aqui. Ela estava se... Olha como ela se contradiz às vezes. Eu acho que até o programa de arquitetura ficou até confuso com isso, com o cliente que fala uma coisa, mas expressa outra, sabe? Porque no começo ela falou que ela fez uma limpa e que ela queria ficar lá e que ia dar tudo certo, ela queria um apartamento capa de revista. E agora ela tá falando que ela tinha
consciência de que o apartamento não cabia a ela desde o começo. Vocês entendem? É muito aleatório pra mim, gente. E aí consegui ficar nesse apartamento menor, porque era mais barato. E aí foi me vendido um projeto que ficaria pronto em 3 meses e que seria 100% parceria. Aí eu falei... Eu não vou falar muito sobre essa questão da parceria e da permuta, porque já tem muita gente na internet falando sobre isso, gente com mais propriedade do que eu, porque eu não faço permuta. Eu faço quando é pessoal. Eu não envolvo o meu escritório em permuta. Então, vou me abster de comentários dessa parte, mas só digo que acho problemático. Perfeito! Vou pegar esse apartamento pequeno, vou fazer isso em 3 meses, pago 3 meses de aluguel, e vou ter aí o apartamento dos sonhos, vou ficar aqui por uns 5, 10 anos, e tudo bem, se eu não conseguir comprar no final, eu vou viver bem aqui, então tá bem. Então, reforçando, eu só... Tá, ela falou do tempo de projeto de 3 meses. Lembra que eu falei lá? Onde é que a Dora estava enquanto esse projeto estava sendo feito? Gente, foram 3 meses. Ela participou das decisões desse projeto de alguma forma. Afinal de contas, quem ia morar lá não era a dona do escritório de arquitetura, era ela. Então, lá no começo, quando ela falou que o projeto foi irreal, não foi realista, aqui, pra mim, ela já contradisse tudo que ela estava falando. Todos os argumentos dela já estão caindo por terra aqui nesse momento. Cai por terra, vocês falam isso aí na cidade de vocês? Eu acho que tem uma dívida aqui. Este apartamento e reformei ele alugado porque foi me prometido 3 meses de obra. Obras atrasam, era no meio da pandemia e eu super entendo esse fato. Só que houve uma falha na comunicação ali que até hoje eu não consegui identificar, até porque a assistência depois da obra foi basicamente inexistente, então eu não consigo nem entender o que aconteceu. De 3 meses foram pra 6 meses, de 6 meses deu 1 ano. Eu tava morando num apartamento de 14 metros quadrados com a minha cachorrinha e eu não conseguia me mudar pra cá porque a obra não estava completa. E isso tudo pagando 2 aluguéis no meio da pandemia. Olha, essa questão ela é difícil mesmo, essa parte que ela fala sobre o atraso considerável que teve na obra, né? Isso é sempre um assunto muito problemático quando a gente fala de administração de obras. Essa parte eu poderia sim culpar o escritório de arquitetura pela falta de organização da obra. No entanto, estamos falando de uma obra que aconteceu no meio de uma pandemia, né? Ela mesma fala isso. E ela fala, eu entendo que obras atrasam, eu entendo que a gente estava passando por uma pandemia. Só que lembra que eu falei que elas contradizem muito? No final da frase não parece que ela entendeu. Ela está falando que teve uma dificuldade de comunicação, que ela estava pagando 2 aluguéis, que as coisas não aconteciam. A gente estava no meio de uma pandemia, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como agir no meio de uma pandemia. O meu escritório também ficou parado na pandemia. Os serviços que a gente estava fazendo ficaram parados por um tempo, até a gente entender qual que ia ser o novo normal daquela época, né? Inclusive fizemos obra na pandemia, teve atraso nessa obra também, não tanto quanto dela, mas teve atraso também. Porque era um momento que muita gente, muito prestador de serviço, por exemplo, estava com medo de ir prestar o serviço, aí reagendava, pedia para não ir, gente que tinha crise de ansiedade. Então, eu acho que de todos os problemas que ela teve, essa questão do atraso deve ter doído financeiramente, né? Porque é muito tenso ficar pagando 2 aluguéis, que ela estava pagando aluguel onde ela estava morando temporariamente, e o aluguel do apartamento que estava sendo reformado. Eu entendo. Então, sinto muito que isso tenha acontecido, porque isso é bem chato mesmo. Mas, embora isso seja realmente a responsabilidade da empresa que estava administrando a obra, no caso do escritório de arquitetura, a gente não pode tirar a pandemia dessa equação, né? Porque ela é bem relevante. Parcerias incríveis com marcas que realmente ajudaram a realizar esse projeto. E por isso eu agradeço imensamente. Eu tive esse privilégio. Mas eu sei que às vezes as pessoas que veem uma foto numa revista, não tem. E é por isso que eu me sinto responsável em vir aqui e falar o que eu passei. Deixa eu só comentar uma coisa que ela tá falando, que ela viu que ela teve esse privilégio de ter, conseguir fazer parceria com essas marcas incríveis e tal, e que ela reconhece que algumas pessoas que veem isso em capa de revista não têm o mesmo privilégio. Ela está reforçando o que ela está contradizendo no vídeo, de que as coisas que estão ali não são reais. A pessoa nem sequer está pagando por aquilo, vocês entendem? Eu só queria comentar. Mais ou menos 1 mês e meio de projeto idealizado, já pronto. Eu perguntei, e aí, quando é que vai começar? Porque eu tô pagando aluguel, né? Já é o 2º mês que eu tô pagando aluguel. E eu preciso que comece a acontecer alguma coisa no apartamento, que senão não faz nenhum sentido. Aí eu tive a resposta de que não iria acontecer mais a parceria. E que na verdade não seriam 3 meses e sim 6. E que eu ia ter que pagar algumas coisas. Tá, eu não vou comentar sobre a parceria, vou comentar sobre ela falar que mais ou menos 1 mês e meio depois que o projeto estava pronto, as coisas não começaram e a obra não começou. Isso pode ter acontecido porque a parceria caiu, né? Então quem ia patrocinar a obra dela desistiu e aí estava nesse processo de negociação, de tentar reaver, de ver como que a marca poderia ajudar de outra forma, pode ter sido isso. Mas pode ter sido também uma coisinha que é muito comum no nosso mercado de arquitetura, que é o cliente, a partir do momento que ele vê o 3D do projeto, ele acha que o projeto está pronto. Só que não. Depois que a gente apresenta para o cliente aquelas imagens maravilhosas, assim, ele fica simplesmente encantado, não sei o quê, aí começa o projeto de fato. Porque a maquete, ela ainda não é projeto. Projeto é um manual técnico de informações essenciais que nós enviamos para serem fielmente executadas. Imagem não te diz como fazer nada. Então, depois de ver essa maquete maravilhosa e tudo mais, tem um período ali que é um período maçante, de espera mesmo. E ele precisa acontecer, porque é o período que o escritório está ali fazendo o trabalho braçal, detalhando aquilo tudo, especificando aquilo tudo. Mas a comunicação nesse momento, ela continua. Porque eu estou especificando um revestimento. Eu preciso aprovar ele com o meu cliente antes de colocar na planilha. Então, é um momento em que o cliente sente que as coisas estão paradas, mas é o momento que o escritório de arquitetura mais está trabalhando. Porque é a hora que a gente faz horas extras, que a gente fica até tarde no escritório, porque precisa finalizar o projeto, precisa finalizar os detalhamentos. E nenhum projeto, nenhuma
nenhum desenho, nenhuma folha de projeto de arquitetura é simples de ser feita. Então, pode ter sido as duas coisas, tá? Pode ser que o projeto realmente estava pronto, ou pode ser que ela achou que estava pronto. Bem, planos mudam e eu resolvi continuar. Eu tava completamente... Ela falou que a obra passou de 3 meses para 6 meses, eu não sei porquê, porque aparentemente não é uma obra muito complexa. Então, acho que 3 meses seria o tempo padrão mesmo, mas, novamente, pandemia na equação, né? Apaixonada por tudo e eu queria muito realizar esse sonho. Bom, atraso em obra acontece, né? Acontece. Só que não foi só Ela falou de isso. novo que atraso Tiveram vários acontece. problemas durante e principalmente depois que a obra já estava feita e eu estava me convencendo que eu estava Eu vivendo quero um saber quais eram sonho os e as problemas. pessoas em volta de mim falavam, Dora, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E eu vou contar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Então vamos para a parte 3. Eu nunca mais quero fazer uma obra na minha vida. Depois de 9 meses de atraso e uma falta de comunicação absurda, eu me mudei pra cá achando que tudo ia ficar pra trás, todo o estresse da obra, todo o dinheiro que eu não podia ter gasto e gastei, ia ficar pra trás, eu ia me mudar, ia ser tudo incrível. Mas foi depois de postar na internet que eu comecei a ver os problemas. Em primeiro lugar, surgiu uma goteira no apartamento e ninguém queria resolver. Eu não entendi, ela falou depois de postar na internet que ela viu os problemas. Por que as pessoas começaram a comentar? Ah, não, tem que ela fala que começou a surgir uma goteira. Ah, tá. Eu acho que ela fez o vídeo mostrando a obra, tem até um vídeo dela fazendo um tour nessa obra, mostrando como a obra estava linda, não sei o que, e postou. Eu acho que depois que ela postou esse vídeo é que esse problema da goteira aconteceu, pode ter sido isso. Uma pessoa fica jogando pra outra pessoa, isso foi terrível. Tive diversos problemas com ar-condicionado, inclusive uma vez que um deles superaqueceu e o outro virou, assim, basicamente uma máquina de gelo. E hoje em dia ele não funciona. Teve uma falta de comunicação imensa na hora da cama, porque eu pedi uma queen, disseram que não dava. Quando eu cheguei aqui, tinha uma queen e eu tinha comprado um negócio de casal e aí eu tive que mudar. Ai, gente, sério, não, desculpa. Ela colocar como um problema na obra, ela querer uma cama queen, o pessoal falar que não dá, e depois ela ser surpreendida com uma cama queen, isso é um problema? Eu não consegui entender o raciocínio dela. Só porque ela comprou um jogo de cama? Não, por favor, que tá... já que ela teve que custear o apartamento, que é o custo de um jogo de cama perto disso, né, gente? Ai, ai, igual eu falei, parece que ela é mesmo a vítima da história o tempo inteiro. Assim. Isso pra mim é sempre um problema. Mas, uma coisa que eu preciso falar também, em relação à goteira, é uma coisa que precisa ficar clara. E é justamente a questão que eu falei da permuta. É muito complexo fazer permuta. Por quê? Numa permuta, por mais que a parceria seja bem feita, né? Ai, ela vai divulgar, ela vai fazer público e tudo mais. Você, na realidade, não está sendo remunerado por aquilo diretamente, né? Você está sendo remunerado indiretamente, mas não diretamente. O que isso significa? Que todos os outros clientes que estão ali naquele escritório pagando e te remunerando diretamente, teoricamente, tem preferência para tudo na vida. Porque, né? Não tem discussão com quem está ali te pagando. Você não pode falar, peraí, que eu estou fazendo uma obra de permuta aqui, que estará a sua. Isso não existe. E é um dos motivos pelo qual a permuta é tão complexa, pelo menos no nosso ramo, tá? Por quê? Porque pode ser, não sei se foi o caso, mas pode ser que, na verdade, o escritório de arquitetura não administrou essa obra. Pode ser que eles apenas acompanharam. E quem não é profissional e quem nunca trabalhou com isso ou nunca contratou esse serviço não sabe a diferença. Se por acaso esse escritório não administrou ou gerenciou, né? Ele só acompanhou, significa que o pessoal da arquitetura fazia algumas visitas de vez em quando, muito de vez em quando, para olhar como estava o andamento da obra. Mas eles não estavam ali fiscalizando, deixa eu ver como é que você está fazendo isso. Deixa eu ver como é que você está fazendo a impermeabilização da laje superior. Deixa eu ver como é que você está passando essa tubulação. Deixa eu ver aqui como é que isso aqui está vedado. Se ele não administrou ou não gerenciou, ele não tem como saber desses erros de execução. E água é sempre um problema. Se a equipe que estava executando não impermeabilizou o andar superior da forma correta, que não é da forma como a maioria dos brasileiros fazem, não. Se essa equipe não impermeabilizou da forma correta, se eles não vedaram os ralos da forma correta, se tem, eu não sei, alguma infraestrutura de ar-condicionado passando aí por cima do fogo e essa infraestrutura não foi bem fixada, não foi bem vedada, as goteiras vão existir mesmo. E aí, nesse caso, se foi isso que aconteceu, faz sentido o escritório de arquitetura dizer que a responsabilidade não era deles. Agora, porque foi um erro de execução. Agora, se o escritório está administrando, por mais que o erro tenha sido de um prestador de serviço, o escritório tem também responsabilidade sobre aquilo. E se eu estou administrando, eu estou fiscalizando em tempo real. Eu estou naquela obra todos os dias. Eu estou vendo como está sendo executado. Se eu estou vendo que está executando da forma errada, eu vou corrigir. Então, isso é um ponto importante. E foi aí que eu comecei a perceber que isso aqui era um cenário. Um cenário. Dora, você precisou de 3 vídeos para entender que é um cenário. Projeto de cabo de revista é sempre um cenário, gente. É sempre. Sempre. Pedro, coloca bem grande nessa tela assim, ó. Sempre um cenário. Não existe outra forma. É sempre um cenário. Um cenário lindíssimo para tirar foto. Então, se ficou lindíssimo, atingiu o objetivo, né? Era um cenário lindíssimo, que era o que ela queria, um apartamento capa de revista. Fazer um vídeo, mas não pra morar. Eu tive diversos problemas, desde um painel de ripa que foi colado numa área externa e obviamente com o tempo foi descolando. Um projeto que continha uma marcenaria num local onde não poderia ter marcenaria. Essa questão do painel de ripa, que com o tempo foi descolando, que ela falou que não poderia ficar lá e tudo mais, eu vi o vídeo da arquiteta, da Patrícia, e ela mostra essa ripa, mostra a especificação dessa ripa, e ela fala, se não me engano, nesse vídeo, que o fornecedor garante que é resistente à área externa.
Então pode ser que essa ripa descolou porque foi mal fixada, foi fixada da forma errada. Mais uma vez, a responsabilidade de quem executou. Se o escritório de arquitetura estava administrando, a responsabilidade do escritório também, tá? Mas, uma vez que o fornecedor me diz que o produto dele é resistente e ele me garante isso no manual e na especificação técnica do produto, se dá qualquer problema com aquele produto depois de ser aplicado, sendo que eu segui todas as recomendações do fornecedor, a responsabilidade é do fornecedor. É de quem fabricou ali as ripas. Justamente porque ele me prometeu algo que ele não entregou. Então tem que ver aí. Agora, o que ela fala da marcenaria num local onde não poderia ter marcenaria, isso é bem complexo mesmo. Eu não me lembro de ter visto isso no tour da arquiteta. Depois eu vou até rever, mas não vem ao caso. Mas é fato que marcenaria não pode ficar em local que recebe muita água, né? Como a área externa, por exemplo. Não marcenaria de MDF. A parece que foi feita de qualquer jeito, porque tem até hoje luz que não acende e luminária presa com durex. Mas o motivo do meu colapso... Essa questão da luminária presa com durex. Ai, gente, essa questão de ter luz que não acende, ok, esse é um problema, não deveria ter sido entregue a óbvio dessa forma. É uma coisa que facilmente a eletricista resolve, mas como é um cenário, às vezes aquela luz tá ali para enfeitar, aquela luminária tá ali para enfeitar. Pode ser, anota o que eu estou dizendo, pode ser que não tenha nem fiação elétrica chegando nessa luminária, ela é literalmente enfeite, não duvido, tá? Agora, a luminária presa com durex me pegou. Ai, meu Deus. A única forma de analisar essa parte seria entender que luminária é essa e qual a especificação dessa luminária, né? Porque a gente está num boom de pessoas que compram coisas, por exemplo, pela Shopee, sem saber de onde vem, sem saber da qualidade, sem saber quem é o fornecedor. E aí, por mais que seja bonito, é zero qualidade, né? Então tem que saber. Eu lembro que ela mostra porque está presa com durex. Porque quando eu vi esse vídeo, eu achei que literalmente a luminária estava assim, deixa eu pegar qualquer coisa. A luminária estava assim, tinha um durex aqui para prender ela no teto. Eu achei que era isso quando ela falou de durex. Quando eu vi o vídeo dela de tour, ela mostra que é um pendente que ela fala que ele começou a tombar pro lado, e aí ela foi lá e amarrou um durex para ele poder ficar reto, para ele poder ficar no promo, né, como a gente fala. Então, porque eu vi esse vídeo dela, eu estou questionando a qualidade dessa luminária. Porque se é uma luminária de qualidade, luminárias não são baratas. Luminárias boas não são baratas. Então, tem que ver se ela queria ter um apartamento capa de revista e investir em coisas boas, mesmo sem patrocínio, ou se ela queria ter um apartamento capa de revista apenas com coisas bonitas, porém baratas. Que é bem provável que aconteceu, e é bem provável o motivo pelo qual a luminária dela está presa com durex. Porque se ela tiver comprado uma luminária de um fornecedor sério e ela tá despencando a ponto de precisar ser presa com durex, qualquer fornecedor sério trocaria essa luminária na hora. Então, esse ponto eu vi muito. Mesmo foi a piscina lá em cima. Eu queria ter uma jacuzzi, eu perguntei se dava e me responderam que sim, fizeram todo um projeto elétrico. Eu comprei a piscininha, aí eu fui lá, usei e eu recebi uma notificação judicial do prédio dizendo que eu não poderia ter aquela piscina e que aquilo poderia causar problema na estrutura do prédio. Coisa que... Gente, essa parte da piscina, isso difundiu tanto na internet, tá gerando tanta polêmica, que até os clientes de uma obra que a gente tá fazendo agora, que tem uma banheira, imediatamente após as polêmicas desse vídeo, mandaram no grupo assim: a gente pode ter uma banheira no apartamento? Tá tudo certo. Justamente por causa desse vídeo. E aí aqui, a gente tem os dois lados da história, né? Porque no vídeo, a Patrícia fala que ela não sabia da banheira. Ela mostra do nada, ela fala, gente, do nada eu fui surpreendida com uma banheira. Ela fala, ela dá a entender isso no vídeo dela. E aí ela até corta para explicar que se você vai ter um vídeo num apartamento, uma banheira num apartamento, você obrigatoriamente precisa de um laudo estrutural de um calculista para ter certeza absoluta que aquilo ali não vai interferir na estrutura daquele prédio. Então aqui podem ter dois lados. Pode ser que a Dora realmente foi mal orientada, né? Talvez o estagiário respondeu que sim, porque estava no projeto e não sabia o que estava fazendo. Talvez ela realmente, não é que ela foi enganada, mas isso passou despercebido pela equipe de arquitetura, pode ser. Mas a arquiteta conta outra história, conta que ela resolveu com essa banheira lá, do nada, no final da obra, ela simplesmente levantou, comprou e subiu com ela. Eu não duvido que isso possa ter acontecido, porque em várias obras que a gente fez, do nada, no final do projeto, o cliente quer puxar um trem lá que não estava previsto. Eletrodoméstico, um monte de coisa que não tinha nem infraestrutura de tomada, essas coisas para receber. Do nada, no final da obra, o cliente resolve que quer colocar. Então pode ser que tenha acontecido os dois lados da história. Mas reforçando aqui o que a Patrícia disse, que é também a minha visão como profissional, e eu acredito que qualquer outro profissional, se você mora em apartamento, tudo que você for comprar que seja parecido com uma piscina, uma hidromassagem, uma jacuzzi, uma banheira, qualquer um dessas estruturas que vão ficar cheias de água, elas precisam ser aprovadas por um engenheiro calculista mediante um laudo estrutural e uma anotação de responsabilidade técnica. Porque isso resguarda você, resguarda o seu condomínio, resguarda o síndico, resguarda o projeto, resguarda a obra, resguarda a vida de todo mundo que mora ali, resguarda todo mundo. Se acontecer qualquer coisa, você tem o laudo estrutural. Se o engenheiro fez esse laudo estrutural certinho, de acordo com a obra, ele também se resguarda, porque isso é problema de execução do prédio. Então, tem muitas coisas que podem estar envolvidas nisso, que se não forem consideradas, podem dar muito problema, mas problemas, assim, catastróficos. Então, cuidado. Não é só comprar uma banheira e colocar ela lá, tá? É uma coisa que você não pode fazer sozinho.
que precisa, sim, de um profissional. Acho, né, que deveria ter sido falado pra mim e não foi. Até porque eu não sou profissional do ramo, então eu não tinha como saber disso. E foi aí que eu resolvi pela primeira vez, depois de um ano, me impor e falar que eu não estava satisfeita com o serviço. Depois de um ano. Ela foi falar da decapitação dela depois de um ano. Ai, meu Deus, a pessoa precisava de um ano sofrendo pra entender que não estava gostando do que estava vivendo. Isso eu vou contar no próximo vídeo. Essa daqui é a parte 3, tá? Tem um Vamos e ver a 2 ainda pra você. parte 4, então. Ela já tá em outro lugar, né? Ela não tá mais no Bora apartamento finalizar chique. essa tour do apartamento Ela já tinha saído de alugado, lá. reformado da Dora Figueiredo. A quarta parte vai ser gravada aqui mesmo, porque eu entreguei o apartamento ela pra entregou dona. mesmo Eu o tô apartamento. muito feliz, porque isso é um alívio Agora eu tô curiosa pra saber se ela levou tudo mesmo. Será que ela fez uma rapa no apartamento? gigante pra mim, porque eu finalmente vou poder realmente finalizar essa tour dentro do meu coração. Então bora lá. Eu vi que dos primeiros vídeos ficaram várias dúvidas de vocês, então eu resolvi fazer a quarta parte, finalizando a história e respondendo as perguntas que vocês fizeram. Por que eu não falei sobre isso antes? Porque eu ainda estava em negociação com a proprietária pra ver se eu ia conseguir comprar o apartamento, pra quem sabe, no futuro, poder reaver o investimento que eu fiz nesse apartamento, locando ele pra fotos e vídeos, porque eu acho que é pra isso que ele serviria. E também pelo fato de que eu ainda estava muito mal. Ela chegou à conclusão depois de um ano que o apartamento era um cenário. Depois de um ano ela entendeu que o apartamento viria para fotos e vídeos. Volto no que eu falei no início desse vídeo. Se é um apartamento capa de revista, aquele apartamento que parece perfeito, ele só serve para isso mesmo. Ele não serve para ser habitado. Ah, mas tem gente que mora em casas maravilhosas. Sim. Mas todas as fotos dessas casas maravilhosas que vocês veem são fotos que foram produzidas. Então, eu já contei muito, gente. Funciona assim. Você chega na casa para fotografar. E aí tem um monte de coisa espalhada pela sala que não tem nada a ver com o seu projeto. Tem uns enfeites de decoração, tem brinquedo de criança, tem umas bolsas, tem uma caixa estranha que apareceu lá e tal. Que é coisa do dia a dia da pessoa, que ela vive e ela precisa daquilo. O que a equipe de produção faz? Tira tudo que não orna, leva para outro ambiente, entra com a decoração que eles levaram, geralmente em parceria com outras lojas, para colocar ali a decoração fotográfica. Depois que fotografa, tira tudo do outro ambiente, volta para lá e para limpar o próximo ambiente. Então, quando a gente vai fotografar um apartamento, ele fica uma zona. Porque você precisa tirar ali a bagunça do cliente, que faz parte da vida dele. Você precisa tirar aquilo da frente. Então, se ela quer ter um apartamento 24 horas, capa de revista, ele só serve para cenário de fotos mesmo, tá? Com as coisas que aconteceram na época e mal comigo mesma por estar me sentindo culpada de ter cometido uma burrada gigantesca, mas serviu de aprendizado e é por isso que eu vim falar pra vocês. Eu não vim falar pra vocês porque eu quero falar sobre uma experiência minha em específico. Eu quero falar sobre como a internet vende algo que não é real e como algumas vezes a gente participa mesmo sem querer participar. Eu vi gente falando assim, por que você só falou agora, depois de tudo isso, você falou muito bem desse projeto antes e agora você tá falando mal. Eu falei muito bem quando eu ainda não tinha a dimensão dos problemas pós-obras e eu falei que gostava enquanto eu ainda não tinha tido os problemas reais. E também porque a minha saúde mental nos últimos anos não... Aqui é importante pontuar uma coisa que pode parecer meio óbvio para algumas pessoas, mas para outras nem tanto. Faz parte da vida real você descobrir o que você gostou e o que você não gostou em uma casa reformada apenas depois que você está morando nela. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo. Eu reformei o meu apartamento, a minha cozinha, no caso, e só agora eu consigo ver algumas coisas que eu faria diferente. Todo mundo faz por isso. Porque você não tem bola de cristal para saber como vai ser a sua necessidade física, da sua rotina, naquele novo ambiente, simplesmente pelo fato de que você ainda não morou ali. Você ainda não viveu aquele ambiente, você ainda não sabe o que você vai precisar, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Da mesma forma, o profissional. Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente entreviste o cliente, por mais que a gente dê várias opções, mostre para ele na prática essas soluções, por mais que a gente faça isso, nós também não temos bola de cristal para saber se aquela solução com certeza vai funcionar para sempre ou não. Não tem como. É impossível. Não é nem humano isso. Não acho que nenhuma inteligência artificial é capaz de fazer isso. Então, sim, se você está contratando o melhor profissional de arquitetura ou design de exteriores da sua região, você está fazendo projeto, você vai reformar, mesmo que seja a sua reforma dos sonhos, em algum momento, depois que você estiver morando, você vai perceber coisas que você faria diferente. Então eu não estava com forças pra bancar falar a verdade na internet. Porque falar o que você passou na internet significa que vão ter várias pessoas refutando você, falando que o que você viveu é uma mentira. Eu já passei por isso. E era por isso que eu não queria falar ainda na internet, porque eu não tinha psicológico pra ver o que as pessoas iam falar e estão falando. Porque antes eu falava que eu tinha amado tudo e que recomendava, e agora eu estou falando o contrário. Porque antes eu realmente amava tudo e recomendava. É mais o problema da permuta, né? Ela é obrigada a fazer os conteúdos de divulgação antes de viver aquele espaço. Até porque ninguém vai ficar esperando 1 ano, 2 anos para receber um vídeo de divulgação de uma obra que já está pronta. Até porque 2 anos, 1 ano depois,
talvez o cliente não foi cuidadoso com nada, talvez ele não soube cuidar, não soube dar manutenção em nada, e daí um ano já tá tudo feio, bancada tá manchada, armário tá quebrado. Então, mais um problema aí de permuta, né? É justamente isso. Ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, não entendia os atrasos, os motivos, achava que era tudo por causa do Covid, eu achava que o problema não era a falta de comunicação, e sim os atrasos normais. Eu também não tinha visto todos os defeitos e problemas na obra, porque eu ainda não tinha, assim, realmente vivido um tempo na casa o suficiente pra saber. E eu nunca falei que o projeto é feio, ou que eu não gostei dele no final. O apartamento era lindo, né? Porque ele não existe mais. Só que ele não era funcional. No dia a dia foram acontecendo coisas que eu vi que a gente deveria ter pensado antes. E isso... Eu não entendi isso. Em toda obra isso acontece, porém algumas coisas a mais. Toda hora, ela fala como se ela soubesse o que estava acontecendo, o que estava por vir, mas logo em seguida ela coloca alguma informação, alguma frase exclamativa para se colocar como enganada ou vítima. Então é estranho ela se comportar como quem já sabia o que ia acontecer, já sabia o resultado que teria e ainda assim se sentiu prejudicado, sabe? Obra. Porém, algumas coisas a mais. Mas antes eu vou explicar por que eu reformei um apartamento alugado. Tá, eu não vou terminar de ver essa parte 4, porque ela tem 19 minutos. 3 minutos e 27, eu acho que já foi suficiente. Eu já sei o que ela vai falar sobre como que ela acordou com o proprietário, que foi uma troca de e-mails, que aí ela vai falar que ela aprendeu, que na verdade ela tinha que ter feito o contrato antes da reforma e tudo mais, enfim. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do apartamento reformado, um apartamento alugado, reformado. Acho que esse é o grande ponto aqui desse vídeo, né? É o seguinte, o erro da Dora já começou em querer fazer muitas modificações em uma kitnet alugada, sem antes acordar como que isso aconteceria com o proprietário. O escritório de arquitetura não tem nada a ver com isso. Talvez o erro do escritório de arquitetura em relação a esse problema tenha sido qual? Aqui no escritório, quando a gente vai reformar um apartamento, uma casa, a gente sempre pede para o cliente uma cópia do contrato de compra e venda do imóvel para provar que ele é o proprietário. Caso seja em um lugar alugado, a gente pede para o cliente mandar para a gente a cópia do contrato de aluguel com o contato do verdadeiro proprietário. E aí, quando a gente assina o nosso contrato, a gente manda também um termo de consentimento para esse proprietário, para ele estar ciente de que uma reforma vai acontecer, um projeto de reforma vai ser feito, e ele aprovar antes desse projeto iniciar. Então, pode ser que o escritório de arquitetura não tenha feito isso, isso não é um padrão, tá? É uma coisa que nós estabelecemos aqui no Alvir, mas pode ser que isso tenha acontecido. Então, se isso tiver acontecido, foi a única responsabilidade do escritório de arquitetura em relação ao apartamento alugado, tá? Por quê? Qual que é o correto quando a gente fala em reformar um apartamento alugado? Se você não pretende morar naquele apartamento para sempre, né, ou naquela casa, o ideal é que você invista em soluções removíveis. Então, esquece marcenaria planejada. Esquece mobiliário sob medida. Trabalhe com móveis prontos, mobiliários soltos. Porque esses podem ser reaproveitados em qualquer outro espaço, em qualquer outro ambiente. E quando você trabalha com objetos soltos, você não está valorizando o imóvel, você está valorizando a sua experiência nele, a sua vida ali dentro. São coisas muito diferentes. Porque uma vez que você vai fazer marcenaria planejada, você vai trocar revestimento, vai trocar piso, trocar tudo. Se você não tiver isso acordado com o proprietário antes da reforma começar e claramente definido ali o que é que vai acontecer com isso depois da reforma, você está dando um tiro no pé. Não tem como. Porque o proprietário tem todo o direito de fazer o que ele fez, né? De aumentar o aluguel. Inclusive, ele foi muito esperto, né? Poucas pessoas teriam a cara dura de fazer isso como ele fez. Ele foi esperto, que é o conceito de esperto do Brasil. Né? Esperto é quem leva vantagem sobre a controvérsia. Mas por que eu tô falando isso? Se a Dora, desde o começo, tinha a intenção de comprar o imóvel, ok, ela fazer um apartamento inteiro planejado. Maravilhoso, ela vai comprar. Só que, se ela vai comprar, ela deveria ter acordado com o cliente que, ou durante a reforma ela não pagaria aluguel, ou depois que a reforma estivesse pronta, ele não poderia aumentar o valor do aluguel até que ela comprasse o imóvel, ou até, como eu já vi em alguns casos, acordar que todo o valor pago de aluguel até a data da compra daquele imóvel vai ser descontado e abatido do valor final daquele imóvel. Então, por exemplo, se ele aumentasse o aluguel como ele fez, não tinha o menor problema. Porque se ela entrasse com pedido de compra, aquele aluguel ia ser descontado na proporção em que ele aumentou também. Então, essa questão do contrato, eu acho que isso serviu de lição para a internet inteira entender que precisa ter contrato, sim. E aí, essas minuciosidades do contrato, uma pessoa estudada de direito, um advogado, vai poder falar muito melhor do que eu. Mas isso é muito sério. Então, se você quer reformar o seu apartamento, a sua casa alugada, foque em soluções que podem ser retiradas. Gente, existe sim muita opção no mercado de coisas prontas, inclusive armários para cozinha. Existem módulos, né, que são vendidos, e até nessas lojas de departamentos, lojas grandes, tipo, como eu vou falar o nome? Essas lojas grandes que a gente compra, que antes tinha aquele carnê,
Você consegue comprar armários modulares, em que você consegue montar exatamente o que você quer. Então você monta, eu quero um com porta de vidro, do lado eu quero um gaveteiro, do lado eu quero um porta-penteiro. Você consegue montar isso nessas lojas. E aí, se você resolver ir embora, você leva aqueles módulos com você e monta eles de outra forma. Mas se você está alugando e não pretende comprar e adquirir esse imóvel, mas quer reformar, porque você tem esse direito também de viver bem, reforme. Mas reforme dessa forma, com essa consciência. O que eu estou colocando aqui, eu consigo retirar depois? Porque você tem que ter na sua cabeça, se você não vai comprar esse lugar e você não quer perder dinheiro, você precisa sair daquele imóvel e deixar ele exatamente como ele estava quando você entrou. Então, se você trocou o piso, você já perdeu dinheiro. Se você trocou o revestimento, você já perdeu dinheiro. Agora, não, eu passei uma massa acrílica na parede, fiz uma pintura legal nos banheiros, porque eu não gostava do revestimento, entrei em acordo com o proprietário para poder fazer isso, ele autorizou. Você consegue reformar o banheiro sem gastar muito e quando você for embora, você já acordou com o proprietário que vai ficar daquela forma. E isso não valoriza o imóvel, né? Esse tipo de pintura não valoriza, porque quando você for embora, você vai pintar de branco. Então isso não valoriza e isso faz com que você tenha uma cara nova no banheiro, por exemplo, na cozinha, se for, sem precisar fazer uma reforma. Porque toda vez que, eu já falei isso nesse canal várias vezes, toda vez que você demole um investimento e coloca um investimento novo, você precisa mexer na infraestrutura todinha daquela casa, daquele imóvel. E isso não é barato. Então pense duas vezes se você quer mudar revestimento em um imóvel alugado. Sempre combinar isso com o proprietário, porque você pode se dar mal por causa disso. Então, no lugar da Dora Figueiredo, né, eu teria feito um apartamento lindíssimo também. Porém, eu investiria muito em pinturas, eu investiria muito em soluções com mobiliários totalmente prontos. Eu investiria em formas de fazer com que o banheiro ganhe uma nova vida, a cozinha ganhe uma nova vida, sem precisar demolir e substituir todos os revestimentos. A própria arquiteta, né, a Patrícia, ela fala sobre um revestimento vinílico que é colado sobre, que pode ser usado no banheiro. Ela usou até, se não me engano, a reforma da Karen Baquini? Acho que é Karen Baquini. Ela usou no apartamento dela. Então, assim, existem soluções. Você, que é leigo no assunto, você não consegue pensar nessas soluções sozinho, sem fazer cagada, né? Sem colocar uma coisa que não deveria ser aplicada naquele local. Nesse caso, procura um profissional para te orientar, principalmente se o imóvel for alugado, para você ter certeza que você não está danificando aquele imóvel. Agora, não, vou reformar, mas eu não quero morar aqui, não quero comprar. Eu quero reformar, eu quero sim substituir todos os revestimentos. Entre acordo com o seu proprietário. Se por acaso ele não estiver de acordo, não faz isso. Vai para outra casa ou fica nessa casa durante a finalização do contrato sem reformar, mas não faz isso, porque você vai se dar mal. E aí você vai cometer o mesmo erro da ingenuidade da Dora, né? Então, se vocês quiserem um vídeo só sobre soluções para todos os ambientes em um apartamento alugado, deixa aqui nos comentários. A gente faz, a gente entrega para vocês essas soluções de graça aqui na internet. Mas com o único objetivo de que vocês não passem pelo que a Dora está passando. E aí no final, que você percebe a burrada que você fez, você começa a colocar culpa nas outras pessoas que estão envolvidas, sendo que pode ser que, e eu estou dizendo pode ser que, elas não tenham nenhuma culpa, tá? Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui o seu like para contribuir com o meu trabalho. Ele é muito importante para o nosso canal, principalmente para o YouTube recomendar o nosso canal para mais pessoas. E vamos compartilhar aqui, compartilha aqui nos comentários se você teve alguma experiência semelhante, qual é a sua opinião sobre o que a Dora fez, se você é profissional da área, como você teria feito, como você teria conduzido tudo isso, né? Onde você acha que a Dora errou, onde você acha que a Dora cortou, onde você acha que ela foi enganada. Vamos conversar aqui e fazer essa discussão perfeita. É importante, né? Pra gente poder amadurecer como pessoas e como sociedade também. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Com Deus.